Oi, nosso querido professor doutor Joel Renaud Júnior. Esse tema foi pedido para nós pela nossa web espectadora, que também é uma artista maravilhosa, a Lucy Ricardi. Pois é, doutor, sabe, esse negócio de envelhecer, né? Eu queria saber por que tem tanto preconceito na sociedade contra nós, os velhos. Afinal, tudo que está vivo na face da terra envelhece e depois morre. Tudo. Até as sequoias que vivem lá, eu quantos séculos, as árvores, né? As tartarugas, mesmo os bichos longevos vão morrer um dia. E esse povo todo que tem preconceito contra a gente também vai ficar velho. Eles esqueceram? O que será que rola na cabeça deles, né? Olá, querida Isabel. Quando nós falamos em qualquer tipo de preconceito, a gente tem que levar em consideração vários aspectos do ser humano. A sua formação, a sua educação, aspectos envolvendo a questão cultural, aspectos também psicológicos. Muitas vezes as pessoas elas têm preconceito por valores ou sociais, né, de determinadas sociedades, ou muitas vezes também por questões familiares, educação. O que eu falo é que muitas vezes as pessoas têm também, em relação à senescência, as pessoas têm medo de perder muitas vezes a sua autonomia, o medo da finitude. Então tudo que você também muitas vezes nega através do outro, na realidade não deixa de ser um mecanismo de defesa muitas vezes que se volta contra o próprio indivíduo. Como você falou, o envelhecimento é inexorável à vida de todos nós. Como consequências muitas vezes da discriminação, nós vemos que em alguns contextos sociais e mesmo familiares, os idosos acabam sendo isolados, eles acabam não participando ativamente das decisões, dos diálogos e comunicações. A gente vê uma espécie também de violência psicológica muito preponderante contra os idosos, enfatizando aspectos negativos que não são típicos apenas dessa faixa etária. A gente sabe que a população de idosos é muito heterogênea. A gente tem, com os avanços da medicina, idosos extremamente saudáveis que levam e podem levar uma vida digna e extremamente ativa, contribuindo inclusive para a sociedade. Tá, ok, eu compreendo, mas eu quero saber também se essa pandemia contribuiu de alguma maneira para piorar o preconceito contra nós, os velhos. Durante a pandemia, Isabel, nós tivemos um aumento ainda maior do preconceito contra os idosos, que além de serem considerados injustamente pela sociedade como improdutivos, ou até em algumas famílias como encostados, pessoas que causam uma sobrecarga no âmbito familiar, e hoje isso não é verdade, a gente vê muitos idosos que sustentam as famílias, mas o que pegou mesmo durante essa pandemia foi que muitos idosos no início foram considerados os vilões. Era o grupo frágil, era o grupo que de alguma forma estaria prendendo as pessoas jovens, impossibilitando que essas pessoas jovens, produtivas, trabalhassem, porque eram os grupos mais vulneráveis. Então, muitas vezes, os meios de comunicação, a imprensa tem que tomar também um cuidado na forma como divulga alguns conceitos médicos, para que os idosos não sejam efetivamente destituídos de sua capacidade e de sua legitimidade de viver em igualdade social. Muito obrigada por suas respostas, doutor. Muito obrigada. É sempre uma alegria ter você aqui com a gente
mesmo que do outro lado da tela, mas aqui, na nossa janela da Paulista. É sempre um prazer, querida Isabel, estar presente aqui no portal, repleto de grandes profissionais. Um super beijo para você.